Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também saudando as famílias que nos acompanham de suas casas e nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e nos acompanham na internet. Hoje celebramos então esse segundo domingo do tempo do Advento. Naquela primeira reflexão nós fizemos ao acender a segunda vela do Advento, nos diz que a vela da esperança. E hoje a liturgia faz referência ao nosso bom Deus, ao Deus da esperança. E é tão importante na vida de todos, na vida do cristão, a esperança cristã. A esperança que deve estar fundada na nossa fé. É muito mais do que aquilo que popularmente se diz, não, pensa positivo que vai dar certo. Não é só um pensar positivo para ajudar, a estima, o humor ou algo semelhante. É a esperança fundada na fé. É a esperança fundada na confiança na palavra do Senhor. É a esperança fundada na confiança e na segurança que nós temos no Evangelho, na segurança, na confiança que nós temos na Santa Igreja. É a esperança cristã, a esperança e a confiança nesse Deus que é fiel, nesse Deus que cumpre a sua promessa, que cumpre a sua palavra. Esse Deus que transforma os nossos corações. Esse Deus que com a sua graça, com a ação do Espírito Santo, faz com que no meio de um grande sofrimento, um coração tenha paz, tenha serenidade. Pela ação do Espírito Santo, no meio de uma dor muito grande, às vezes da perda de uma pessoa querida, faz com que esse coração encontre um sentido para o sofrimento, para que aprenda a dar valor ao sofrimento, valor à cruz, e entenda no sentido sobrenatural, e num grau maior de generosidade, de transformação, leva essa alma, leva esse cristão a dizer: Senhor, obrigado pela cruz, obrigado pelo sofrimento. É a esperança cristã. E algo tão importante na vida do cristão, o desespero é a falta de esperança. Por isso que, várias vezes repito isso, na vida daquele que tem fé, não pode haver espaço para o desespero. Não pode nunca haver espaço para o desespero, porque a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. E quando a Ele nós entregamos as nossas preocupações, no seu coração, nós encontramos a paz. Na primeira leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, faz menção exatamente disso, para que pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. E que o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz em vossa fé. Assim, vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. Mas hoje o apóstolo São Paulo nos recomenda que por essa mesma esperança cristã, nós sejamos dedicados à prática da caridade, cuidarmos uns dos outros. Devem se lembrar que no último domingo nós fizemos essa reflexão e fazendo um convite para um propósito nessa semana, para nós buscarmos e encontrarmos Jesus na pessoa do nosso irmão, e para nós, de alguma maneira, sermos Jesus também na vida do nosso próximo. E se nós, ao menos tentamos isso algumas vezes,
Algumas vezes provavelmente conseguimos, talvez outras não. Mas ainda assim, nós diante do Senhor, como nós fizemos essa reflexão, dizemos obrigado, Senhor. E se nós talvez nos esquecemos no decorrer da semana desse propósito, desse compromisso, da primeira semana do Advento, renovarmos diante desse mesmo Jesus, diante desse mesmo Deus que é o Deus da esperança, esse propósito, esse compromisso. Mas como um segundo compromisso para essa segunda semana, e o apóstolo nos recomenda, nós nos dedicarmos à caridade, tratarmos o nosso próximo como nós trataríamos São José e a Virgem Maria. É possível, com a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, confiando nesse Deus da esperança, que nós assumamos e vivamos esse compromisso para essa segunda semana do Advento. No Evangelho deste domingo, a igreja nos transporta para um local difícil de nós vermos Jesus, mas que Jesus também disse que até quando nós fazemos um bem, alguém que está preso, ou visitamos alguém que está na prisão, é a Ele que nós fazemos. Esse sentido sobrenatural em todas as nossas ações. E a igreja hoje nos leva a nós encontrarmos com João Batista, que está na prisão. E mesmo fisicamente impedido de sair, de ir e vir, mas aproveitava ainda aquela oportunidade, aquela ocasião, para evangelizar. Começa a vida pública de Jesus, está começando a vida pública de Jesus. Começam a acontecer os milagres, as multidões se encantando por Jesus, seguindo Jesus. E com a fragilidade humana, e com o pensamento ainda muito travado dos judeus naquela esperança errada do Messias como um grande libertador, um grande general, um grande governante. E aqueles que tinham esse pensamento que era muito arraigado na própria cultura judaica, mesmo vendo os sinais da divindade em Jesus, tinham dificuldades disso, porque essa esperança nesse Messias libertador, como um grande governante, ou um grande militar, um grande general. E alguns discípulos de João Batista foram na prisão, tiraram alguma dúvida, esclareceram alguma dúvida se de fato esse Jesus que estava aí pregando era de fato o Messias, o Salvador. E João Batista sabiamente, dando um ótimo conselho, ao invés de alimentar a confusão naquelas cabeças, ao invés de alimentar as críticas que eles estavam fazendo ao próprio Jesus, aquele grupo que foi conversar com ele, ao invés de querer chamar a atenção para ele mesmo, eram discípulos dele. Sabiamente, João Batista indicou a eles: ides vocês mesmos, vão lá perguntar a Jesus. E vão fazer a ele esta pergunta: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar ainda por um outro? Na vida de todos nós, prezados irmãos e irmãs, surge oportunidades de nós evangelizarmos. Deus muitas vezes providencia que pessoas se aproximem de nós, para que nós sejamos instrumentos para aliviar uma consciência, para indicar um caminho reto. Que nós tenhamos um grande cuidado para nós darmos sempre bons conselhos. Se não for para dar um bom conselho, cale a boca, fique quieto, não diga nada. O quanto faz mal, o quanto é um contra-testemunho cristão. Alguém que muitas vezes, às vezes num grupo de amigos, de colegas, talvez manifestar erros cometidos, às vezes até se vangloriar disso.
E para não perder a amizade, nós aplaudimos, concordamos, como se tudo fosse muito normal, natural. Claro que não cabe a nós irmos brigando com um com o outro, não é? Botar apontando o dedo na cara, não é isso. Mas a oportunidade que muitas vezes nós temos de uma palavrazinha de fé, ou ao menos se percebemos que a pessoa não está receptiva para nenhuma palavra de fé, mesmo num sentido, num senso humano, mas com fundo cristão, talvez colocarmos uma interrogação na consciência da pessoa. Pensa direitinho se isso vale a pena. Talvez não vou ver um espaço para dizer uma palavra propriamente de fé, mas isso também tem um fundo cristão. Colocarmos uma interrogação. Pensa se isso vale a pena para a sua vida, se isso é honesto, se isso é correto. É um bom conselho. Se há espaço para nós falarmos mais especificamente da fé, como João Batista, levemos o nosso próximo a Jesus. Conduzamos, caminhemos com essa pessoa para a igreja, para que encontre a resposta, para que encontre Jesus, e encontrando Jesus encontra tudo, a verdade, a vida, o caminho. Nós somos responsáveis, prezados irmãos e irmãs, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, pelos nossos exemplos. Ninguém pode dizer assim, não, a pessoa seguiu o conselho porque quis, mas eu só apenas falei. É responsável. Se incentivou, se motivou. E se era uma coisa grave, se você não disse nada contra, concordou com aquilo. E muitas vezes vai surgir a ocasião que nós temos que defender propriamente a fé católica, a doutrina cristã católica, defendermos a causa de Deus, a honra da igreja. Oportunidades aparecem na vida de todos nós. E João Batista sabiamente encaminhou esse grupo de pessoas para Jesus. Ides lá perguntar a Jesus, és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar por outro? E chegaram lá, diante de Jesus, e chegaram com uma carteirada, enviados por João Batista. Tinha lá preferência para fazer uma pergunta a Jesus. Em nome de São João Batista foram perguntar a Jesus, és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar por outro? E mais sabiamente ainda, obviamente, o Filho de Deus, Jesus sabendo que São João Batista havia enviado aqueles homens, não propriamente por uma dúvida da sua consciência, mas para esclarecer a consciência daquele grupo de pessoas. Jesus mandou que eles fossem dar uma resposta a João Batista, mas que na verdade era para eles, para que eles percebessem os sinais. O pior cego é aquele que não quer ver. Não só não pode, mas não quer. Estava tão claro. Os sinais de que Jesus era o Filho de Deus. As profecias todas se cumprindo na vida de Jesus. E a resposta de Jesus. Ides dizer a João aquilo que vistes e ouvistes. Depois da pregação, Jesus fazia muitos milagres. E aqueles homens foram testemunhas disso. Vão levar essa resposta a João Batista. Os cegos veem. Os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim, bem-aventurados. E Jesus citando para aqueles homens que eram conhecedores da Escritura, mas que tinham esse entendimento errado do Messias, citando o profeta Isaías, que séculos antes de Jesus, já anunciava que quando viesse o Messias, os cegos iriam ver, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os paralíticos andarem, todos seriam evangelizados. Com certeza, a alegria de João Batista ao receber o retorno daqueles homens, a resposta que Jesus deu, e que com certeza
tranquilizou, acertou a consciência daqueles homens que estavam de bom coração. Agora, já para nós concluirmos a nossa reflexão, se esse argumento que Jesus deu, citando o profeta Isaías, era algo tão significativo como um sinal da vinda do Messias, e era preciso e era necessário que eles acolhessem esses sinais, a pergunta, a interrogação para nós é: o quanto nós estamos dispostos também a sermos curados por Jesus? Ao celebrarmos esse Natal, renova-se a graça do nascimento de nosso Senhor? Ou renova-se o cumprimento das profecias sobre o Messias? Quando vier o Messias, renovarmos a graça do Natal de nosso Senhor, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os paralíticos vão andar. O quanto nós precisamos pedir a nosso Senhor que abra os nossos olhos, para nós vermos com clareza a sua vontade, para nós vermos a Ele na vida do nosso irmão, que abram-se os nossos ouvidos, para nós sermos mais dóceis em escutar a palavra de Deus. Na cerimônia do batismo, dentro de todo o rito do batismo, há um momento em que o padre toca os sentidos da criança, toca os ouvidos da criança, e com essas palavras, éfeta, e quer dizer, abre-te. E o sentido, o significado, é para que a criança aprenda a ter o gosto pelas coisas de Deus. Não só ouvir, e toca também o nariz, como que sentir o perfume da virtude, da graça, para que aprenda a ter o gosto, saiba saborear as coisas de Deus. Sermos mais dóceis, os nossos ouvidos mais abertos, para nós acolhermos o nosso coração. Nós temos a coragem de sermos curados na nossa mudez espiritual. Temos a coragem de pedir a nosso Senhor que Ele nos mostre com clareza e que Ele nos dê a graça para nós mudarmos aquilo que for preciso, custe o que custar. Mas com coragem, nós pedirmos a nosso Senhor e não nos calarmos, porque o Senhor vem para curar a nossa mudez espiritual, sobretudo. Se podemos ir e vir, podemos caminhar, mas muitas vezes ficamos paralisados. Poderíamos tirar um tempinho mais para vir à igreja. Poderíamos tirar um tempinho a mais para nós irmos fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Uma Santa Missa a mais, além da nossa Santa Missa Dominical, que é o estrito da nossa obrigação. Um passo a mais para nós praticarmos a caridade. Um passo a mais para nós visitarmos o enfermo, às vezes ao lado da nossa casa. Pedimos ao nosso Senhor que cure muitas vezes essa paralisia. E que nós estejamos prontos para essa caminhada com o Senhor. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, aquela que de modo mais puro, pleno e perfeito preparou-se para o nascimento de nosso Senhor. Que nós cuidemos do nosso irmão, da nossa irmã, cuidemos do nosso próximo no decorrer dessa semana. Tratemos como nós trataremos São José e a Virgem Maria. E que a Virgem Maria alcance do seu Filho Jesus para nós as graças de nós, generosamente, pedirmos a Jesus, ouvirmos a sua resposta e nos colocarmos em ação. Para nós, com a igreja, nos aproximarmos do presépio, celebrarmos o nascimento de nosso Senhor, acolhermos Jesus em nossos corações, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.